Ele será empossado como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira para cumprir um mandato de menos de 6 meses no cargo. Na mesma cerimônia, o ministro Alexandre de Moraes tomará posse como vice-presidente. A ocasião também marca a saída do ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a corte desde maio de 2020. Nas redes sociais, internautas resgataram um vídeo do passado de Fachin. Trata-se de uma espécie de entrevista na qual ele fala sobre sua militância e sobre o PT. Acompanhe. E que naquele momento de luta, de embate, de enfrentamento mesmo, né? De ir pra rua, de ir pros comícios. Algumas pichações, que obviamente. Eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Quase todos, aliás. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era o professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. E entrei na faculdade. E, para minha surpresa, o movimento estudantil da faculdade de Direito era o mais reacionário de toda a universidade. Depois eu percebi que a surpresa não era tanto assim, que os estudantes de Direito, não raros, são muito conservadores. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. Uma das imagens que eu tenho muito presente é no comício das diretas, com pessoas que mais tarde seguiram caminhos tão diversos, né? Pessoas que eu acabei depois conhecendo em São Paulo, que tomaram outros caminhos, como o Franco Montoro, o Mário Covas, né? E mesmo aqui no Paraná, né, abriu-se um leque, né? José Richa, Scalco, o Requião, o Maurício Fruit, que obviamente não pode ser esquecido, obviamente, nesse contexto todo. Percebeu-se, na verdade, que a luta pelo poder para alguns, as divergências ideológicas para outros, a divergência de projeto de vida, de percepção de sociedade acabou, e isto se esfacelando. Isso já se percebeu na Constituinte de 88. Nós escrevemos à época um trabalho sobre os partidos políticos e a realidade nacional. E uma das nossas conclusões em 1978 era de que o único partido que poderia ser chamado por esse nome era o Partido dos Trabalhadores e que tinha um programa de transformação do Brasil. Então, o ministro Edson Fachin, volto com você, Ana, e nos diz dessas falas resgatadas hoje na internet do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ana. Então, Vitor, quando esse tipo de vídeo volta ao debate público aqui nos Estados Unidos, né, obviamente que segue um padrão como o Brasil, existe a sabatina no Senado, não apenas para a Suprema Corte, mas para outros postos muito importantes no FED, enfim, várias comissões ali dentro da política americana. Recentemente, por exemplo, uma mulher chinesa, naturalizada norte-americana, ela foi indicada pela administração Joe Biden a um posto importante dentro do governo, e alguns vídeos antigos dela apareceram exatamente defendendo aí o marxismo, defendendo a não proteção à propriedade privada, defendendo, inclusive, que o sistema capitalista americano deveria ser desconstituído, deveria ser desmontado. Obviamente que ela não passou, né, na sabatina ali no Senado, e o nome dela foi descartado de uma maneira muito contundente por causa desses vídeos. Mas no Brasil isso, infelizmente, não acontece. E aí a gente volta naquele ponto, porque antigamente, Vitor, esse tipo de vídeo passaria normalmente aí, as pessoas assistiriam, esses nomes seriam indicados para vários cargos importantes no Brasil, não apenas na Suprema Corte, e ficaria por isso mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas têm a informação na palma das mãos, as pessoas têm acesso ao que é certo, ao que é errado, ao que é militante, ao que é ativista, e questionam. Por isso que eles precisam calar as redes sociais, por isso que agora o ministro Barroso está aí num caminho forte de fake news, e até a eleição, não se enganem, eles vão fechar esse cerco em relação à população, falando o que pensa, dizendo o que acha deles, pedindo transparência nas eleições, questionando pesquisas. Eles vão tentar cercear de todas as maneiras. Agora, fica uma pergunta aqui, Vitor, Augusto, Cris e Zé.
O que aconteceria se qualquer brasileiro fizesse um seminário com o nome Livrando-se de um Ministro do STF? O que vocês acham que aconteceria? Tem algum palpite, Zé? Ficaria preso, eu disse, né? Foi por muito menos do que isso aqui, já foram presos e estão sendo investigados. E o que achou dessas imagens que resgataram hoje, Zé, que voltaram a circular, do ministro Edson Fachin, na época em que falava sobre o PT e sobre militância? Ô Vitor, a internet ela é implacável, né? Ela traz ali tudo que está guardado e não deixa morrer palavra por palavra. Eu já vi algumas pessoas mudarem de opinião, eu acho isso muito bom. Um deles é o Olavo de Carvalho, por exemplo, que mudou de opinião. Mas essas pessoas têm a coragem, que é um ato de coragem, de vir a público. O próprio PCB, né, o Partido Comunista, que se transformou, depois fez uma revisão, foi chamado de revisionistas e de direita, e repensou o que é o comunismo, tirou o nome comunista do partido, né? Tirou também depois socialista, e hoje é cidadania. Enfim, as pessoas mudam de ideia, eu aceito, eu acho legal. Mas o que eu cobro, que eu acho pertinente, é que quando as pessoas mudam de opinião, elas têm que vir a público dizer, olha, eu já pensei assim mesmo, eu tinha uma ideia, tinha essa ideia, e mudei de ideia. E vem publicamente e fala por isso e por isso. Ele nunca fez esse vídeo, ele não é a primeira vez que ele circulou há muito tempo e foi usado em favor dele, inclusive, para a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Vejam as coisas. Esse vídeo foi usado em favor dele para a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Então, acho o seguinte, se ele não veio a público dizer que mudou de opinião, que mudou de ideia, que não pensa mais nisso, nessas pessoas como líderes espirituais e políticos, né? Ele ainda continua com esse mesmo pensamento. Diga, Augusto. Bom, respondendo a pergunta da Ana Paula, eu estou com o Zé, né? Nenhum chefe de poder poderia falar isso de um ministro do Supremo. Bom, como eu disse, é um dos personagens aí desse texto aí que eu me estendo mais sobre a figura. O Edson Fachin é seguramente o mais dissimulado dos ministros do Supremo. Ele ficou 2 anos fingindo que apoiava a Lava Jato, votando a favor, né, das punições corretas, endossando as punições corretíssimas da Lava Jato, para, no fim, anular os processos do Lula e acabar com a Operação Lava Jato. É ele o responsável pela presença do Lula, um ex-presidiário, condenado por 9 juízes, está solto por causa do Fachin. Vamos lá. Ele está dizendo aí que o que mudou a vida dele foi um professor que, como acontece só no Brasil, né? Professor de literatura e português, e ensinava marxismo para ele. Ele descobriu o comunismo. Ninguém muda de ideia depois dos 50 anos, não. Ele continua. Sim, senão ele diria, né, hoje eu amadureci. Não. Continua comunista e a favor da reforma agrária. Quer dizer, ele ainda não saiu do século XIX. Não é do XX, é do XIX. E está aí no Supremo, falando que o problema, dizendo, entre outros absurdos, que a Rússia, que é uma entidade não identificável, né? O que é a Rússia? Não é o governo russo, um grupo russo, um partido russo, qualquer coisa. Não, é a Rússia. Então, se a Rússia incorporar, por exemplo, a Ucrânia, daqui a pouco é Rússia e Ucrânia. E se refere também à Macedônia do Norte, como bem perguntou o Zé Roberto Guzzo, o que acha disso tudo a Macedônia do Sul, na cabeça do Fachin? E diz que hackers russos já estão agindo para sabotar o sistema eleitoral brasileiro. Como estão agindo? Essa conjugação verbal mostra que, neste momento, estão atacando. Atacando o quê? Não tem nenhuma votação em curso. Não tem nenhuma cédula
pronta para fazer isso, não tem uma cédula eletrônica que seja, para que você possa atacar. Estão atacando o quê? A biografia do ministro, que é mentirosa, porque esse é o verdadeiro Fachin, que aparece no vídeo. Ele diz que o PT é o verdadeiro partido real, único partido real que o Brasil tem. O PT votou contra a Constituição. Portanto, o Edson Fachin deve achar que essa Constituição não vigora por inteiro. O PT assinou a Constituição depois pelo constrangimento provocado pela negativa em aprová-lo. Eles tentaram derrubar tudo que a Constituição tem de bom e introduzir coisas que piorariam o que ela tem de mal. Esse é o Edson Fachin. Esse homem, no momento, comanda o processo eleitoral brasileiro. Não pode dar certo. Você, Cris? Sabe o que é muito doído? Eu acho que para qualquer brasileiro honesto, respeitador das leis, respeitador do outro, os verdadeiros empáticos, altruístas, e não esses falsos aí que ficam arrotando preocupação com os outros, mas estão preocupados só com o próprio umbigo e com o próprio projeto de poder. É doído ver na Suprema Corte um ministro que se assume criminoso, que dá risada, que diz: fiz algumas pichações, e aí ainda diz, é preciso cuidado para não confessar muitos crimes, quer dizer que ele cometeu muitos, e ainda diz, se bem que a maioria já prescreveu. Isso é representante da mais alta corte do judiciário. Aí eu fico lembrando aqui que esse ministro, Edson Fachin, que infelizmente é aqui do meu estado, está denegrindo a imagem do meu estado, mais um, né? Ele foi para o STF às pressas em substituição ao Teori Zavascki, que morreu naquele acidente aéreo até hoje não muito explicado. O Teori Zavascki era o relator da Lava Jato, ele assume a vaga no STF e assume os processos da Lava Jato, como bem lembrou o Augusto, durante anos, julga ali dezenas, se não centenas de recursos, acha que está tudo na instância correta, no Judiciário Federal aqui do Paraná, está tudo correto para depois de anos promover aquela manobra, acabar com a Lava Jato e ainda endossar as fake news aí que rolam por rodas de esquerda de que foi o presidente Bolsonaro ou o procurador-geral da República quem destruiu a Lava Jato. Não foi. Foi o ministro Fachin, foi quem deu o start na manobra que descondenou o condenado Lula, bem lembrado pelo Augusto, por 9 juízes em 3 instâncias. Juízes que não só analisaram a sentença inicial dada pelo então juiz Sérgio Moro como correta e ainda aumentaram a pena porque eram provas sobradas, como disse o ministro Gibran Neto no TRF4. E eu lembro também aqui que tem um outro vídeo que rola na internet do ministro Dias Toffoli, numa situação tão constrangedora quanto essa. Ele está, se não me engano, numa palestra. Muita gente vai lembrar disso. E ele confessa que, enquanto advogado, roubou um processo porque ele sabia que ia perder a causa. O único jeito foi sumir com o processo. Também dá uma risadinha, assim, como se tivesse sido uma coisa muito, muito nobre de se fazer. Então, olha o nível dos juízes que nós temos na Corte Suprema e, pior, o Senado aprovou estas pessoas como tendo reputação ilibada e continua cego para estas pessoas que não têm uma reputação nada ilibada, que estão aí reafirmando essas barbaridades que falavam no passado, enquanto eram meros acadêmicos, meros ativistas políticos, militantes estudantis, mas agora, na condição de juiz, não vem a público para dizer aquilo é uma situação do passado, hoje eu tenho essa e essa convicção, ou não me pronuncio fora dos autos, me pronuncio nos autos, não. Pelo contrário, estão por aí viajando o mundo, participando de seminários com estudantes, então aquela eterna alma de militante, né? Tentando descobrir como derrubar um presidente. É vergonhoso para o Brasil a gente estar nessa situação, e é vergonhoso que o nosso Senado finja que isso não acontece. Algo mais, Augusto? Só para completar, o Edson Fachin, nesses vídeos aí que se revelam os dissimulados, né? Ele diz que cometeu crimes e que nem todos estão prescritos. O que espera a justiça para julgar esses crimes que ele já confessou ter praticado? Ele diz que estão à direita dele, claro, e aliados ao conservadorismo político perigoso para o Brasil, Montoro, Covas, Richa,
que são homens que lutaram pela democracia. São muito melhores que ele e seriam ministros bem melhores também. E ele precisa se submeter a uma cariação com o Barroso, porque um diz que o sistema eleitoral brasileiro está sendo ameaçado por hackers russos. O outro diz que o sistema é inviolável. Alguém está mentindo.